Aqui é o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, considerado uma referência na área. Deixa eu apresentar para vocês Adriano Sarmento, ele é doutor em microeletrônica e professor aqui da UFPE. Adriano, vamos antes de mais nada esmiuçar esse computador. Certo. Vamos lá. Bom, tem vários componentes aqui no computador, então eu vou mostrar só os mais conhecidos e os mais importantes. Então aqui a gente tem o processador, tá? Então esse processador é o cérebro do computador. É ele que vai realizar cálculos, é ele que vai executar as instruções e que vai comandar as outras peças. Essa peça aqui é a memória principal, tá? Ela é capaz de armazenar dados e programas. Então, toda vez que a gente executa um programa, o programa primeiro é armazenado aqui na memória principal e o processador vai acessar as instruções que estão na memória principal. O problema dessa memória principal é que ela não consegue armazenar os dados sem corrente elétrica. Quando o computador é desligado, todos os dados que estavam armazenados na memória principal são perdidos. E aí, para que a gente não perca os dados, os programas que a gente instala no computador, existe essa peça daqui, que é o disco rígido. E aí, o que acontece? Quando eu vou executar um programa, o programa é transferido do disco rígido para a memória principal e aí o processador fica executando as instruções que estão na memória principal. Então o HD seria a memória permanente do computador. Isso, exatamente. É que guarda desde dados do fabricante até dados que a gente salva, que a gente grava, e-mail, foto, fica tudo aqui. Isso. E tem a vantagem de, quando não houver corrente elétrica, eletricidade, ela ainda conserva os dados que ela armazenou. Agora, quando eu salvo um arquivo, ele vem aqui para o HD. Como é que isso funciona na prática? Bom, eu vou mostrar um HD aberto, tá certo? E ele é composto por vários discos, como a gente pode perceber. E a gente pode gravar nas duas superfícies de cada disco. Então, quando a gente quer gravar um arquivo, o processador diz onde é que a gente vai gravar esse arquivo. Então, o que acontece? O disco gira e ele vai informar em que parte do disco vai ser gravada a informação. Então, por exemplo, se eu tenho lá um texto, aí eu vou lá, salvo em meus documentos. Aí o processador ele vai girar aquilo ali e dizer, olha, salva isso no lugarzinho X do disco. Exatamente. E aí o braço vai se mover exatamente para o lugar X e a cabeça de leitura ou gravação vai acessar aquela partezinha do disco que eu quero gravar o arquivo ou quero ler o arquivo. Isso é o que a gente chama um endereço, onde está o arquivo. E quando eu deleto um arquivo, o que acontece? Bom, como eu falei, né, os arquivos ficam gravados aqui no disco. E tem uma tabela que mantém o endereço desses arquivos. Então, quando eu deleto o arquivo, na verdade, eu estou modificando essa tabela e dizendo, né, que aquele endereço onde estava o arquivo está liberado para ser gravado outras informações. Então, para o usuário, parece que o arquivo foi deletado, mas, na verdade, ele continua aqui. E um arquivo que ele some daí, né, que ele é excluído, a gente necessariamente vai encontrá-lo aí? Não necessariamente, mas é possível recuperar, tá? Então, hoje em dia, existem programas que fazem isso aí. Então, basicamente, o que é que eles fazem? Eles dão uma busca, né? Eles fazem uma investigação no disco e eles comparam com aquela tabela que tem os endereços dos arquivos. O que eles acham a mais é porque é o arquivo deletado. Um arquivo confidencial, daqueles que a gente não quer que fique no disco rígido, tem como apagá-lo definitivamente? Existem programas que conseguem apagar permanentemente. Como é que eles funcionam? Na verdade, eles pegam o endereço daquele arquivo que foi deletado e eles escrevem alguns dados aleatórios, simplesmente para escrever alguma coisa por cima daquele arquivo. Então, na prática, o arquivo foi apagado. Agora que você já sabe como é que funciona um disco rígido, eu tenho outras perguntas para fazer para você. E se um computador não tem disco rígido? Isso existe. Outra pergunta. Se você coloca uma informação numa rede social e depois resolve apagá-la, será que ela é mesmo apagada? Fico curioso, né?